Você sabia que estamos vivendo em uma época decisiva para a humanidade? Uma época de grandes transformações espirituais, onde a grande maioria das almas está sendo chamada para um novo nível de consciência. Mas não se engane, nem todos querem que você saiba disso. Existe um inimigo comum, um grupo de céticos que se esforça ao máximo para te manter na escuridão, te afastando do verdadeiro propósito da sua existência e da grandiosa jornada espiritual que está prestes a se desenrolar. Eles querem que você ignore a verdade sobre a transição que estamos atravessando, pois sabem que se você despertar, sua vida nunca mais será a mesma. Mas eu estou aqui para te contar o que eles não querem que você saiba. O que Chico Xavier, esse grande nome do Espiritismo, nos ensinou sobre os testes espirituais e como muitos de nós estamos sendo preparados para uma transformação profunda. Chico Xavier dedicou sua vida a caridades incríveis, a curar almas, a orientar milhões de pessoas com suas palavras de sabedoria. Suas mensagens de luz ainda reverberam, e é exatamente por isso que estamos falando disso hoje. Ele nos alertou sobre os tempos de transição, onde as almas seriam testadas, preparadas para ascender a um novo nível de existência, mais elevado, mais puro, mais conectado com o divino. Mas e você? Sente que está preparado para essa mudança? Eu quero saber de onde você está assistindo este vídeo. Me fale nos comentários abaixo, eu irei tentar responder a todos. Quero conhecer sua história, seu momento, sua percepção dessa transformação. Agora, fique atento, porque o que eu vou te contar nesse vídeo pode mudar sua visão sobre o futuro e sobre o papel crucial que você tem nesse momento de transição. E no final, eu tenho um presente incrível para você. Um presente que vai acelerar o seu processo de despertar espiritual. Mas você tem que ficar comigo até o final, pois só assim você vai entender completamente. Não deixe os céticos te convencerem de que tudo isso é apenas uma coincidência. Eles têm medo do poder que o seu despertar pode gerar. Não perca mais tempo, a transição já começou. A relevância dos testes na vida espiritual. Você já se perguntou por quê? Mesmo em momentos de dificuldade, você é desafiado por circunstâncias que parecem insustentáveis. Por que sentimos que somos colocados à prova, atravessando tempestades emocionais, físicas e espirituais? A resposta está em algo profundo e fundamental para o nosso crescimento: os testes espirituais. Mas calma, porque você pode achar surpreendente o que está por trás de tudo isso. Esses testes não são um simples acaso. Eles são dados de forma planejada pela vida, pelo universo ou por forças divinas, com um único propósito: o crescimento da alma. Esses desafios podem, à primeira vista, parecer obstáculos imensos, situações que parecem mais castigos do que lições. Mas se você parar para refletir, vai perceber que cada dor, cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada. Uma oportunidade de autoconhecimento, evolução e fortalecimento. Pense no seguinte: como a alma pode evoluir se não for testada, se não for desafiada a ir além de suas próprias limitações? Como podemos compreender o que é o amor se nunca experimentamos a perda? Como podemos entender a verdadeira paz se nunca enfrentamos a guerra interna? Os testes, os desafios, são como forjas que moldam o metal bruto, transformando-o em algo puro, refinado e forte. Sem esses testes, a alma ficaria estagnada, incapaz de crescer. Mas não são apenas os testes em si que nos moldam, é a forma como reagimos a eles. Cada desafio que enfrentamos tem o potencial de nos ensinar algo novo sobre nós mesmos. Eles revelam nossas fraquezas, nossos medos e, mais importante, nossas forças. Cada erro, cada dor, cada fracasso pode ser uma grande lição, um trampolim para o próximo nível de consciência. Como dizem, o que não nos mata, nos fortalece.
E isso é verdade quando falamos da evolução espiritual da alma. Esses testes são como pontos de virada no nosso caminho, onde somos forçados a tomar decisões importantes, escolhas que definem nosso destino e que nos preparam para o próximo nível de nossa jornada espiritual. Cada prova superada nos eleva, nos torna mais sábios, mais compassivos e mais conectados com nossa verdadeira essência. Quando olhamos para as dificuldades sob essa perspectiva, deixamos de vê-las como punições ou injustiças. Ao contrário, entendemos que elas fazem parte do plano maior da nossa evolução, nos preparando para a transição para um estado de consciência superior. O sofrimento, então, deixa de ser visto como uma carga e passa a ser visto como um professor, um guia que nos conduz à nossa verdadeira natureza. E o mais fascinante disso tudo é que muitas vezes esses testes acontecem quando estamos mais próximos de uma grande transformação, uma transição espiritual que nos leva a um nível de consciência mais elevado. Mas somente aqueles que superam essas provas, com fé, coragem e perseverança, conseguem avançar para o próximo nível. A verdade é que os testes não são uma punição. Eles são a chave para a nossa evolução espiritual, uma maneira de moldar nossa alma, tornando-a mais forte, mais sábia e mais pronta para o que está por vir. Por isso, da próxima vez que você se deparar com um teste difícil, lembre-se, isso é uma oportunidade disfarçada, uma chance de evoluir e se aproximar da verdadeira essência do que você realmente é. Então, como você tem reagido aos seus testes? Está encarando-os como uma oportunidade para crescer? Ou se deixando consumir pela dor e pelo medo? O que eles estão tentando te ensinar sobre você mesmo e sobre sua jornada espiritual? A visão de Chico Xavier sobre os testes espirituais. Chico Xavier, um dos maiores médiuns que o Brasil já conheceu, deixou um legado de ensinamentos profundos sobre a vida espiritual e os testes que cada alma deve enfrentar em sua jornada. Sua visão sobre os desafios espirituais é um farol de sabedoria e compreensão, revelando que os testes espirituais não são apenas parte da vida, mas essenciais para o crescimento e evolução da alma. Segundo Chico Xavier, a vida não se resume a uma simples passagem terrena, mas é um processo contínuo de aprendizado e transformação. Ele sempre enfatizou a importância dos testes espirituais, acreditando que esses desafios são necessários para a reforma íntima, para o despertar da verdadeira essência do ser humano. Não há evolução sem luta, e é nos momentos mais difíceis que encontramos as maiores oportunidades para crescer espiritualmente. Em suas mensagens, Chico afirmava que os testes espirituais são dados para nos purificar, para nos ensinar a sermos mais humildes, mais pacientes e mais compassivos. Ele via o sofrimento não como uma punição, mas como uma oportunidade de transformação interior. Cada teste, por mais doloroso que seja, serve como uma ferramenta para limpar as impurezas da alma, ajudando-a a se tornar mais forte, mais sábia e mais conectada com o divino. A importância dos testes para a evolução da alma. De acordo com Chico Xavier, a vida espiritual é uma jornada em que cada alma deve passar por processos de evolução. E é através dos testes espirituais que conseguimos transcender as limitações humanas e alcançar um nível mais elevado de consciência. Para ele, a evolução não é um evento pontual, mas uma escada contínua onde cada degrau é conquistado por meio da superação de dificuldades e desafios. Em muitos de seus ensinamentos, Chico ressaltou que, sem a presença de provas e dificuldades, a alma ficaria estagnada em sua evolução. O sofrimento e os desafios são necessários para despertar a consciência e nos fazer ver a vida sob uma nova perspectiva. Ele acreditava que somente por meio da reforma íntima e da superação de nossas limitações internas poderíamos nos aproximar do nosso verdadeiro propósito divino. Chico Xavier e a visão sobre o sofrimento e superação.
Chico sempre afirmou que o sofrimento é uma das grandes chaves da evolução. Ele acreditava que em momentos de dor e dificuldades, as almas têm a chance de resgatar débitos passados, aprender a perdoar e se conectar com o lado mais profundo de sua espiritualidade. Para ele, não existem coincidências, e todas as provas pelas quais passamos têm um significado mais profundo, um propósito divino que está além da compreensão imediata. Em sua visão, a superação é o grande objetivo de cada teste. Ele dizia que somente através da superação do sofrimento e dos desafios é que podemos experimentar a verdadeira paz interior, a transformação da alma e a ascensão espiritual. As almas que conseguem atravessar essas dificuldades com fé, coragem e determinação são aquelas que se preparam para alcançar níveis mais elevados de consciência e de união com o Criador. Chico Xavier também nos deixou uma mensagem clara. Não devemos temer os desafios, mas sim encará-los como oportunidades. Ele nos ensinou a ter gratidão pelas lições que o sofrimento traz, pois cada momento difícil é uma chance de crescimento e transformação. O sofrimento e os desafios. Durante a transição espiritual. Durante os tempos de transição espiritual, como muitos acreditam que estamos vivenciando atualmente, a intensidade dos testes se torna maior. Chico Xavier, com sua profunda sabedoria espiritual, acreditava que a humanidade estava passando por uma grande mudança, onde as almas seriam testadas mais intensamente para se prepararem para um novo nível de consciência e evolução. Esses testes, segundo ele, não são por acaso. Eles fazem parte do plano divino para que a humanidade evolua espiritualmente e se torne mais consciente de seu verdadeiro propósito. E assim como nos ensina Chico, é necessário abraçar os testes espirituais como uma oportunidade de evolução, mesmo quando eles parecem ser difíceis de suportar. Ele acreditava que quem consegue atravessar essas tempestades com confiança em Deus e perseverança sai mais forte e mais iluminado. Portanto, se você está enfrentando dificuldades ou momentos difíceis, lembre-se da sabedoria de Chico Xavier. O sofrimento tem um propósito maior. Ele não está te punindo, mas te preparando para algo grandioso. Cada desafio é uma chance de transformação, uma chance de evolução. E você tem a capacidade de superar qualquer obstáculo com fé e coragem. E, como Chico costumava dizer, não estamos sozinhos. Sempre temos apoio espiritual, sempre temos guias e mentores espirituais ao nosso lado, prontos para nos ajudar a passar por qualquer teste que nos for dado. O impacto da transição nas almas. Estamos vivendo tempos de grandes transformações espirituais e muitas pessoas estão sentindo mudanças profundas em suas vidas. A transição espiritual que muitos acreditam estar em curso não é uma mudança externa, mas uma revolução interna da alma. Ela afeta nossa maneira de pensar, sentir e perceber o mundo ao nosso redor. Mas como identificar se você está passando por essa transição? Quais sinais indicam que sua alma está sendo preparada para uma nova fase de consciência? Sinais práticos de que você está passando por uma transformação espiritual, mudança nas crenças e percepção da realidade. Se você está questionando tudo o que antes acreditava, isso pode ser um sinal claro de que está em transição. Muitas pessoas que estão atravessando uma mudança espiritual experimentam uma reavaliação de suas crenças. O que antes parecia certo e imutável, agora pode parecer instável ou questionável. A percepção de que a realidade não é tão concreta quanto pensávamos é uma característica comum. Se você sente que está começando a perceber o mundo de uma maneira mais expansiva, buscando entender as leis universais, as conexões espirituais e a verdadeira natureza da vida, é um forte indício de que sua alma está em processo de evolução. Mudanças no comportamento e nas relações.
Durante a transição, é comum que as pessoas sintam uma mudança no comportamento. Elas podem se tornar mais introspectivas, mais sensíveis às energias ao redor, ou até mesmo mais empáticas. O afastamento de antigas amizades e a aproximação de pessoas que compartilham uma visão mais espiritualizada da vida são sinais de que a alma está sendo orientada para um novo caminho. Relacionamentos podem se tornar mais profundos e há uma busca por conexões mais autênticas e significativas. Esse processo pode ser doloroso, pois pode envolver cortar laços com aqueles que não estão no mesmo nível vibracional ou que não compreendem a mudança que está acontecendo. No entanto, isso faz parte da purificação da alma, permitindo que ela se liberte de vínculos que aprendem a padrões passados. Sensações de desconforto ou confusão. Muitas pessoas que estão passando por uma transformação espiritual experimentam sensações de desconforto emocional e confusão. Isso pode incluir ansiedade, insônia, questionamento de propósito e até sensação de estar perdido. Essas experiências são naturais durante uma transição espiritual, pois a alma está se ajustando a uma nova frequência vibracional. Você pode sentir que algo está mudando, mas ainda não sabe exatamente o que ou como isso vai se manifestar. O despertar da intuição e da conexão espiritual. Outro sinal claro de que você está passando por essa transição é o despertar de sua intuição. Você começa a perceber uma conexão mais forte com sua espiritualidade, com a natureza e até com os outros seres ao seu redor. A intuição pode se manifestar em previsões, sensações de déjà vu ou uma compreensão mais profunda da vida sem explicações lógicas. Este é um momento de grande conexão com o seu eu superior, onde a alma começa a confiar mais nos seus sentidos espirituais e a perceber sinais do universo. A luta entre padrões antigos e novos. Uma das maiores dificuldades durante essa transição é a luta interna entre padrões antigos e novos. A alma, ao se aproximar de uma nova frequência, se vê dividida entre os hábitos e crenças do passado e o impulso de avançar para uma nova realidade. Essa batalha interna pode se manifestar de várias formas, apegos ao passado. Muitas vezes, as almas ficam presas a velhos medos, padrões de comportamento e crenças limitantes que as impedem de avançar. Pode ser o medo do desconhecido, a dúvida sobre a capacidade de mudar ou a dificuldade de abandonar comportamentos autodestrutivos que, embora prejudiciais, oferecem uma falsa sensação de segurança. Esse apego ao passado é uma das maiores dificuldades que as almas enfrentam na transição espiritual, o desafio de libertar-se de padrões negativos. À medida que as almas começam a evoluir, testes espirituais são colocados em seu caminho para ajudá-las a liberar essas limitações. Esses testes podem ser desafios emocionais, problemas de saúde, dificuldades nos relacionamentos ou até situações inesperadas que parecem trazer sofrimento. No entanto, esses testes têm uma razão mais profunda. Eles são projetados para ajudar a alma a libertar-se de padrões negativos, como o medo, a raiva, o ressentimento e a culpa, que aprendem ao passado e dificultam seu progresso. O conflito entre o novo eu e o eu antigo. O confronto entre o novo eu que está sendo criado e o eu antigo, que ainda é dominado por velhos hábitos e pensamentos limitantes, é uma das maiores lutas espirituais. A alma pode se sentir perdida entre dois mundos. O antigo, que ela conhece, mas que já não a serve mais, e o novo, que é incerto, mas que oferece uma possibilidade de crescimento e transformação. Esse conflito pode ser uma fonte de grande tensão interna, mas é, ao mesmo tempo, um sinal claro de que a alma está no caminho certo, superando as limitações e avançando espiritualmente. Para avançar espiritualmente e superar os desafios dessa transição,
É essencial libertar-se dos padrões antigos. Isso pode ser feito por meio da autoaceitação, do perdão, da renúncia ao ego e da conexão com a essência divina. O processo pode ser desafiador, mas cada passo dado em direção à superação dessas limitações abre portas para novos níveis de consciência e liberdade espiritual. Os testes que recebemos durante a transição espiritual são, na verdade, presentes disfarçados, pois nos fornecem a oportunidade de limpar a nossa alma, aprender com nossos erros e avançar para uma versão mais pura de nós mesmos. Quando conseguimos superar as lutas internas e as limitações, nos tornamos mais conectados ao nosso propósito espiritual e mais preparados para as mudanças vibracionais que estão por vir. Portanto, se você está enfrentando essa luta entre o antigo e o novo, saiba que ela é um sinal de que você está crescendo e se preparando para um novo nível de consciência e evolução espiritual. Cada desafio que você superar será uma vitória que o levará mais perto de sua verdadeira essência divina. O papel da consciência coletiva na transição. A transição espiritual não é apenas uma jornada individual, mas também um fenômeno coletivo. Cada alma que passa por essa transformação carrega consigo o potencial de afetar e influenciar a evolução de todos ao seu redor. Durante esse processo de transição, as escolhas individuais desempenham um papel crucial na formação de uma nova realidade para a humanidade como um todo. Como as mudanças espirituais de uma pessoa podem impactar sua família, amigos e até mesmo a sociedade. Como o poder do coletivo pode criar um novo mundo. Como as escolhas individuais afetam a evolução coletiva. O conceito de consciência coletiva nos lembra de que todos estamos interconectados e nossas ações individuais têm um efeito direto no todo. Quando uma pessoa faz uma escolha consciente de evoluir espiritualmente, ela não está apenas transformando sua própria vida, mas também está contribuindo para a transformação da coletividade. A evolução de uma alma ressoa, impactando aqueles ao seu redor de maneiras profundas e muitas vezes invisíveis. Impacto nas relações pessoais. Cada vez que alguém decide expandir sua consciência e abraçar o caminho espiritual, isso reverbera em seus relacionamentos pessoais. O comportamento e as atitudes de uma pessoa afetam sua família, amigos e colegas de trabalho. Quando uma pessoa se torna mais compassiva, mais consciente e mais centrada na luz, ela cria um campo vibracional que pode influenciar positivamente os outros. Se você começa a viver com mais propósito, compaixão e amor, isso pode inspirar aqueles ao seu redor a seguir um caminho similar. A transformação das comunidades. No nível maior, as mudanças individuais podem ter um efeito multiplicador. À medida que mais pessoas começam a se despertar para a verdade espiritual e se empenham no seu crescimento pessoal, elas criam um movimento de transformação que impacta a comunidade como um todo. Por exemplo, um indivíduo que começa a meditar ou a praticar o perdão pode começar a atrair outras pessoas que buscam o mesmo crescimento. Com o tempo, isso pode transformar uma comunidade inteira, criando um ambiente mais harmonioso e espiritualmente evoluído. Cada escolha individual pode contribuir para a criação de uma rede de consciências elevadas, onde as vibrações coletivas de paz, amor e compreensão criam uma base sólida para um novo paradigma. Impacto na sociedade e no mundo. As mudanças espirituais individuais, quando se tornam uma prática coletiva, têm o poder de transformar a sociedade. Pense em movimentos sociais que começaram com apenas algumas pessoas com uma visão transformadora. Quando muitas pessoas tomam decisões espirituais conscientes, isso pode criar um efeito cascata, onde essas pequenas mudanças se ampliam, levando a uma revolução no pensamento coletivo, nas atitudes e nos valores da sociedade.
A verdadeira transformação mundial começa no interior de cada ser humano, e à medida que mais pessoas se tornam conscientes da sua responsabilidade na criação de uma nova realidade, a mudança coletiva se torna uma inevitabilidade. Em um mundo onde cada pessoa está consciente do seu papel, podemos criar uma realidade onde a solidariedade, o amor e a justiça prevalecem. O poder do coletivo na criação de um novo mundo. A solidariedade espiritual é a chave para a criação de um novo mundo. Em tempos de transição, onde as almas estão sendo desafiadas a se elevar, é imperativo que nos unamos em uma energia coletiva de apoio mútuo e evolução compartilhada. A jornada espiritual de cada indivíduo é única, mas todos nós estamos conectados por um propósito maior. E quando colaboramos espiritualmente, os resultados são muito mais poderosos. Unidade na diversidade. A verdadeira força do coletivo reside na sua diversidade. Embora as almas estejam em diferentes estágios de sua jornada e suas práticas espirituais possam variar, o espírito de unidade é o que nos permite criar algo maior do que a soma das partes. Em tempos de crise ou transição, a solidariedade espiritual é o que nos ajuda a superar as dificuldades. Quando as almas se unem com um objetivo comum, que é o de criar um mundo mais compassivo e evoluído, elas se tornam mais fortes, pois estão unidas pela luz e pelo amor. A criação de espaços de apoio espiritual. Durante essa transição, é essencial que nos apoiemos mutuamente. A criação de espaços onde possamos compartilhar nossas experiências espirituais, desafios e vitórias é crucial. Seja em grupos de meditação, círculos de oração, ou mesmo em simples conversas com aqueles ao nosso redor, a união de almas em um propósito comum ajuda a acelerar a evolução de cada indivíduo e do coletivo. Esse apoio mútuo cria um campo vibracional que é mais poderoso do que qualquer esforço isolado. O coletivo como potencializador da evolução espiritual. Quando muitos seres humanos se reúnem para um propósito espiritual comum, isso potencializa as energias de luz que estão sendo emitidas para a Terra. A evolução individual de cada alma se torna parte de um movimento coletivo que acelera a mudança para uma nova era de consciência. A prática de enviar pensamentos positivos, orações e energias de cura em direção a outras pessoas ou à comunidade mundial ajuda a criar uma rede de luz que envolve o planeta e ajuda a manifestar um novo mundo mais equilibrado e harmonioso. A importância da solidariedade espiritual na transição. A solidariedade espiritual não é apenas uma questão de ajudar uns aos outros em tempos de necessidade material, mas de apoiar as almas em sua jornada de evolução. Em um mundo tão polarizado e cheio de desafios, a única maneira de avançarmos juntos é nos unindo em um espírito de colaboração e de compaixão. Durante essa transição espiritual, cada um de nós tem a responsabilidade de estender a mão para os outros, de apoiar no crescimento espiritual, de ajudar no processo de despertar e de ser uma fonte de luz para aqueles que estão enfrentando suas próprias dificuldades. A evolução coletiva não é possível sem a colaboração mútua, pois a verdadeira mudança só acontece quando todas as almas se ajudam e caminham juntas em direção a um objetivo maior. Portanto, em vez de olhar para a transição espiritual como um processo isolado, devemos nos lembrar de que ela é uma jornada coletiva. À medida que mais pessoas despertam, mais o coletivo se fortalece. Com isso, a transição para um novo mundo, mais iluminado e mais conectado à essência divina, se torna uma realidade palpável, construída por todos nós. A solidariedade espiritual, o apoio mútuo e a busca pela evolução coletiva são os pilares que sustentam a criação de um novo mundo para gerações futuras. O futuro da humanidade e a ascensão espiritual. Estamos à beira de uma grande transformação, uma transição que não apenas mudará a nossa maneira de ver o mundo, mas também nos levará a uma nova era de consciência.
As mudanças que estamos testemunhando, tanto internas quanto externas, são sinais claros de que algo maior está por vir. A questão é: o que esperar após a transição? Quais são as possibilidades que surgem após esse salto espiritual? E como podemos, como indivíduos e como humanidade, evoluir para um novo estado de paz e entendimento espiritual? O que esperar após a transição? A transição para uma nova era de consciência não é apenas uma mudança física, mas uma revolução espiritual. É um processo gradual de despertar, em que a humanidade começa a perceber que somos mais do que apenas corpos físicos, mais do que seres limitados pela matéria. Estamos em um ponto crítico de nossa evolução espiritual. E à medida que mais almas se despertam, mais avançamos para uma nova era de luz, harmonia e compreensão profunda, uma nova realidade de paz e amor. Após a transição, as pessoas começarão a viver de maneira mais conectada, com maior empatia, compaixão e compreensão mútua. As divisões e os conflitos que marcaram a história da humanidade começarão a desaparecer, substituídos por uma busca comum por equilíbrio e harmonia. A paz não será apenas um estado interno, mas uma realidade coletiva que se manifestará em todos os aspectos da vida, nas relações pessoais, nas comunidades, nos governos e especialmente nas interações entre as nações. Maior conexão espiritual e consciência universal. A transição nos levará a uma consciência mais elevada, onde as almas terão uma conexão mais forte com o divino, com o cosmos e umas com as outras. Vamos começar a perceber que estamos todos conectados por um propósito maior, e o ego e o materialismo perderão sua força. Haverá uma elevação espiritual global, em que mais pessoas se tornarão conscientes de sua verdadeira essência espiritual, cultivando práticas de meditação, oração e reflexão para aprofundar sua conexão com a fonte divina, a era da verdade e do conhecimento. A verdade será revelada de maneira cada vez mais clara, não apenas sobre o propósito espiritual da humanidade, mas também sobre as questões que antes estavam ocultas. O conhecimento espiritual será acessível a todos, e as questões existenciais e filosóficas que têm atormentado a humanidade serão compreendidas de forma mais profunda e verdadeira. Essa nova era será caracterizada pela busca incessante da verdade, onde as mentiras e os enganos perderão seu poder de manipulação sobre a sociedade. Transformação dos sistemas e das instituições. As instituições sociais, políticas e econômicas também passarão por um processo de reforma profunda, à medida que os valores espirituais de amor, compaixão e igualdade se tornem a base de toda a organização humana. A humanidade começará a trabalhar coletivamente para resolver os problemas globais, como a pobreza, as guerras e a destruição ambiental, criando uma sociedade mais justa, equilibrada e alinhada com os princípios espirituais. O papel dos indivíduos e da humanidade. Nesse processo, a transição espiritual é, acima de tudo, uma responsabilidade individual. A mudança não virá de fora para dentro, ela virá de dentro para fora. Como indivíduos, temos o poder de transformar nosso destino espiritual e, ao fazer isso, transformar o destino coletivo da humanidade, preparando-se para a nova era com ações positivas. A melhor maneira de se preparar para essa nova era é agir de maneira positiva, com intenções puras e com o compromisso de evoluir espiritualmente. O simples ato de cultivar a bondade, a paciência e a compaixão no dia a dia é um passo essencial para contribuir para a evolução coletiva. Não precisamos esperar por uma grande mudança externa, pois a verdadeira transformação começa dentro de nós. Ao agirmos com autenticidade e coração aberto, começamos a criar as bases para a nova era de paz e harmonia, a prática da meditação e do autoconhecimento.
A meditação será uma ferramenta poderosa na ascensão espiritual, pois nos permite acessar um estado de paz interior e nos conecta com o nosso eu superior. Ao praticarmos meditação, podemos abrir a mente para novos níveis de consciência, limpando bloqueios emocionais e espirituais que nos impedem de alcançar nosso potencial pleno. A meditação também nos ajuda a entrar em contato com as respostas que buscamos e nos permite acessar a sabedoria divina que está dentro de cada um de nós. Além disso, o autoconhecimento será fundamental para a transição. Ao nos conhecermos profundamente, podemos identificar nossos pontos cegos, nossas limitações e, principalmente, as áreas que precisam de cura. A transformação pessoal é uma jornada de autoaceitação, autocompaixão e aprendizado constante, cuidando do corpo, da mente e da alma. A ascensão espiritual envolve a harmonização do corpo, da mente e da alma. É essencial cuidar do nosso corpo físico, mantendo-o saudável e equilibrado, pois ele é o templo da nossa alma. A mente, por sua vez, deve ser treinada para manter a clareza, a paz e o foco, e a alma deve ser nutrida com práticas espirituais diárias, como a oração, a reflexão e o estudo de ensinamentos elevados. Quando corpo, mente e alma estão alinhados, a ascensão se torna um processo natural e fluido, incentivando a evolução coletiva. Como parte da humanidade, devemos nos unir para apoiar uns aos outros durante essa transição. A solidariedade e o apoio mútuo serão cruciais para que a mudança seja bem-sucedida. Em vez de nos concentrarmos em nossas diferenças, devemos focar no que temos em comum: nossa essência divina e o desejo de criar um mundo melhor. O movimento espiritual de ascensão não é algo que aconteça isoladamente. Ele é construído coletivamente e juntos somos mais fortes. O caminho da ascensão. A ascensão espiritual é um caminho de aprendizado contínuo, de superação e de evolução. À medida que mais almas despertam para a sua verdadeira natureza espiritual, elas se tornam faróis de luz para os outros, e essa luz vai se espalhar por todo o planeta. Cada passo que damos em direção ao nosso próprio despertar espiritual é um passo em direção a um futuro mais brilhante e iluminado para toda a humanidade. Este é o nosso momento de agir. Prepare-se para a nova era com fé, coragem e determinação. A transição está em andamento e cada um de nós tem um papel crucial nesse processo. Ao adotarmos práticas espirituais em nossas vidas diárias, ao nos conectarmos com nossa essência divina e ao ajudarmos uns aos outros, criamos as condições para uma ascensão coletiva. A era da paz, da verdade e do amor está ao nosso alcance. Vamos caminhá-la juntos. Testemunhos e exemplos inspiradores. Nada é mais poderoso do que as histórias reais de superação. Elas nos lembram que, por mais difíceis que sejam os desafios, sempre há uma possibilidade de renovação e evolução. Cada história de superação é uma prova de que somos mais fortes do que imaginamos e que os testes que enfrentamos têm um propósito maior: nos preparar para a ascensão espiritual. Essas histórias podem não apenas nos inspirar, mas também nos conectar com nossa própria jornada, ajudando-nos a entender que não estamos sozinhos neste caminho. Histórias reais de superação, a transformação através dos desafios espirituais. 1. A jornada de Maria Clara, do sofrimento à paz interior. Maria Clara enfrentou anos de depressão profunda e perda, mas foi apenas quando ela se entregou à espiritualidade que encontrou a verdadeira cura e transformação. Durante um período de luto após a perda de um ente querido, ela começou a praticar meditação e se aprofundar nos ensinamentos espirituais de grandes mestres, como Chico Xavier. Essa prática, inicialmente difícil, ajudou-a a descobrir forças que ela não sabia que tinha. Com o tempo, ela superou suas dores, encontrou paz interior e começou a se dedicar ao auxílio de outras pessoas que estavam passando por lutos semelhantes.
Maria Clara entendeu que seu sofrimento tinha um propósito: abrir seu coração para a transformação e ajudar os outros a se curarem também. 2. O caso de João Paulo, de vítima a vencedor. João Paulo viveu uma vida marcada por abusos na infância, sendo criado em um ambiente de violência e medo. Acreditava que sua vida estava condenada ao fracasso. No entanto, ao descobrir os ensinamentos sobre a força da mente e o poder da fé em sua vida, ele começou a tomar pequenas ações para mudar sua realidade. João Paulo dedicou-se a leituras espirituais, buscou apoio em grupos de ajuda e, aos poucos, a transformação foi acontecendo. Ele se formou, encontrou um trabalho que amava e agora dedica sua vida a ajudar jovens que passaram pelas mesmas dificuldades. Sua história nos mostra que, mesmo com um início de vida cheio de dificuldades, é possível alcançar uma grande evolução espiritual, transcendendo o sofrimento e se tornando uma luz para os outros. Exemplos de almas que ascenderam em vidas passadas. 1. O caso de Ana, uma alma de grande evolução. Ana é uma mulher que, em suas experiências espirituais, durante meditações profundas, começou a recordar fragmentos de vidas passadas. Ela se viu em uma época distante, como uma mulher que enfrentava grandes desafios para ajudar sua comunidade em tempos de guerra. Em uma vida anterior, Ana enfrentou dificuldades imensas, mas através de atos de coragem e compaixão, ela conseguiu guiar sua tribo para a paz e prosperidade. Através de sua jornada espiritual, Ana entendeu que estava revivendo ciclos de vida anteriores e que seu trabalho agora, em sua vida atual, seria de curar e elevar as almas que ainda estavam presas a esses antigos traumas. Essa experiência de lembrança de vidas passadas foi transformadora para Ana, pois ela compreendeu que a ascensão espiritual não acontece em um único momento, mas ao longo de múltiplas vidas de provas e superações. 2. A ascensão de Francisco, de governante a servidor espiritual. Francisco, em suas sessões de regressão a vidas passadas, recordou-se de uma vida como um governante poderoso, mas que governava com autoritarismo e pouca compaixão. Durante esse período, ele sofreu uma grande queda, perdendo todo o poder e enfrentando a solidão e a humilhação. Nessa vida, ele aprendeu de maneira amarga que o orgulho e a ganância não trazem felicidade duradoura. Ao ser guiado pelos espíritos superiores em sua jornada de regressão, Francisco se viu como um servidor espiritual, dedicando sua vida ao auxílio dos outros. Ele passou a entender que as experiências difíceis e a perda de poder material haviam sido necessárias para a sua evolução espiritual, ensinando-lhe a verdadeira humildade e a importância do serviço aos outros. Hoje, Francisco é um exemplo vivo de transformação, com uma vida dedicada à ajuda espiritual de outros que buscam evolução. Seu testemunho demonstra que até mesmo as almas que passaram por grandes quedas podem se reerguer e alcançar grandes níveis de iluminação espiritual. O poder dos testes espirituais, superação e ascensão. Esses testemunhos revelam o poder profundo dos testes espirituais. Eles não são punições, mas oportunidades disfarçadas, desenhadas para nos levar a um nível mais elevado de compreensão e sabedoria. Como Chico Xavier sempre ensinou, o sofrimento é muitas vezes o caminho mais rápido para a evolução espiritual. Cada desafio que enfrentamos, cada dor, cada perda, tem o poder de nos transformar se estivermos dispostos a olhar além da superfície e buscar o aprendizado escondido. Assim como as almas de Francisco e Ana, que passaram por grandes testes em vidas passadas, todos nós temos a capacidade de evoluir, de superar nossas dificuldades e de ascender espiritualmente. As histórias de superação não são apenas exemplos de como é possível transformar vidas, mas também lembranças de que a ascensão espiritual é uma jornada contínua. Não importa quão difíceis ou dolorosos sejam nossos testes, sempre há uma oportunidade de evolução.
uma chance de alcançar a paz e a luz interior. Esses testemunhos são uma inspiração poderosa para todos nós. Eles nos lembram que, por mais que as dificuldades da vida possam nos desafiar, sempre há um caminho para a luz. E esse caminho pode começar agora. Tudo o que precisamos é ter fé e coragem para seguir em frente, sabendo que os testes que enfrentamos são apenas degraus para nossa ascensão espiritual. Ao longo deste vídeo, exploramos um dos temas mais profundos e essenciais da nossa jornada espiritual: os testes que enfrentamos ao longo da vida e como eles são fundamentais para a evolução da nossa alma. Agora, quero convidá-lo a fazer uma reflexão profunda sobre o verdadeiro propósito da vida. Não estamos aqui apenas para viver em busca de conforto ou riquezas materiais, mas para evoluir, para aprender, para superar os obstáculos que nos são dados, com o objetivo de alcançar um estado mais elevado de consciência. Cada teste que enfrentamos, cada desafio que parece insuperável, é uma oportunidade única de crescimento espiritual. Eles nos desafiam a ir além dos nossos limites, a questionar nossas crenças, a liberar antigos padrões e a abrir nossos corações para uma transformação profunda. Como Chico Xavier sempre nos ensinou, os desafios não são punições, mas meios que o universo utiliza para nos moldar e nos preparar para algo maior. A verdadeira evolução espiritual está na maneira como enfrentamos esses testes, com coragem, fé e determinação. Agora, eu quero que você pare por um momento e reflita sobre a sua própria jornada. Quais são os desafios que você está enfrentando hoje? Eles têm um propósito maior? Você está preparado para encarar esses testes de forma mais consciente, para que sua alma possa crescer e se elevar? Como você pode começar a olhar para os seus testes de vida como oportunidades para ascender espiritualmente? Eu convido você a se questionar e se autoavaliar. Busque dentro de si as respostas que você precisa para avançar no seu caminho espiritual. Se você ainda não começou, este é o momento perfeito para iniciar. A transição que estamos vivendo, o processo de evolução espiritual, é uma jornada pessoal que todos nós devemos seguir, mas ela também é coletiva e cada um de nós tem um papel importante nessa transformação. Se você está pronto para despertar para uma nova consciência, prepare-se agora. Medite, estude, busque autoconhecimento e, acima de tudo, pratique a luz que há dentro de você. Cada pequeno passo que você der para se tornar mais consciente ajudará a criar um mundo mais iluminado e em harmonia. Lembre-se, os testes que enfrentamos são necessários para nos levar a um novo estado de consciência. Agora é a sua vez. Como você vai responder ao chamado da sua alma? O que você vai fazer para se preparar para a transição e para a ascensão espiritual? Comente abaixo. Compartilhe suas reflexões e não se esqueça de dar um passo em direção à sua evolução espiritual hoje. A transformação começa dentro de você. Vamos juntos construir um futuro de paz e luz. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.